O sol estava alto, refletindo em cada canto da sala onde a cerimônia seria realizada. Eu podia sentir o aroma das flores, mas o que morei naquela manhã não era isso. O murmúrio dos convidados chegava até mim como um eco distante, e eu mal conseguia me concentrar nas vozes. O que mais me inquietava era o brilho iridescente do vestido que Júlia vestia, como uma bandeira esticada em um campo de batalha. Meu coração batia forte, apertava no peito, e não era pelo dia especial que esperávamos. Eu não conseguia parar de olhar para o calendário na parede, onde a data do casamento estava marcada em vermelho. O dia era o aniversário da morte do meu marido. Um dia que nunca pedi que fizesse parte das celebrações. Meu filho, tão feliz e despreocupado, havia escolhido essa data, pensando que isso traria sentimentos bons, mas eu sabia que a decisão de Júlia era uma manobra fria para me isolar. A música ensaiada para a entrada já começava a tocar, e as pessoas em volta começavam a rir o vestido caía em cascatas de renda sobre o chão. Mas não era isso que me paralisava. Eram as palavras que não conseguia ouvir, mas que ecoavam em minha mente. O que estavam conspirando? Uma parte de mim gritou para me levantar, para intervir, mas fui tomada por um silêncio ensurdecedor. As vozes dos outros torciam para o momento ser perfeito. E foi nesse instante que a verdade se revelou. Júlia olhou para mim, seus olhos vazios como poços. E ela se virou. Com o microfone em mãos, um sorriso que mais parecia uma máscara. Parecia que estava prestes a fazer um anúncio. Algo que poderia mudar tudo. Senti meu coração parar. A tensão na sala aumentou. O murmúrio da multidão ressoava como ondas de um mar tumultuado. Meus pensamentos giravam, um turbilhão de emoções e medos. O que ela estava prestes a dizer? O que meu filho faria? As imagens felizes do passado se entrelaçaram com os pesadelos do futuro em minha mente. Ela começou, e suas palavras flutuavam no ar como o vene. Todo mundo conteve a respiração, e eu senti minha pulseira no pulso dolorosamente apertada, como se quisesse me recordar do que estava ali em jogo. O peso da carta que escondi em minha bolsa era uma sensação de traição, mas eu não podia recuar. O olhar do meu filho estava voltado para mim, inseguro, buscando consolo, e isso me cortou como vidro. Era agora ou nunca. Uma decisão silenciosa me atravessou. Eu tinha que decidir se revelaria as verdades, os segredos e as mensagens ocultas, ou protegeria meu filho de tudo isso. Meu lábio inferior tremeu ao pensar nas repercussões, mas eu sabia que não poderia ficar parada. O que aconteceria se a verdade de Júlia se tornasse conhecida? O clima estava pesado e a expectativa pairou como uma nuvem sobre nós. E quando Júlia se preparou para terminar a frase, meus instintos gritaram: o mundo parou. Eu me perguntei se conseguiria ser a mãe que meu filho precisava naquela hora fatídica. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu estava ali, em meio a toda aquela festa, e a confusão dentro de mim só aumentava. O cheiro doce das flores, misturado com o perfume florido de Júlia, me deixava tonta. O calor do dia entrava pela janela aberta e me lembrava do que realmente importava. Era o aniversário da morte do meu marido. Eu olhava para o altar, sentindo uma feroz tempestade dentro de mim, enquanto todos ao meu redor riam e se divertiam. Parecia que o mundo não entendia minha dor, minha luta interna. Meu nome é Clara, tenho 45 anos e sou mãe de Lucas, 25 anos. Ele sempre foi meu maior orgulho. Nós duas temos um laço forte, moldado por perdas e conquistas. Mas, naquela manhã, algo parecia irremediavelmente quebrado entre nós, se ao menos soubéssemos como abordar essa situação. Lucas estava tão animado, tão apaixonado por Júlia. Eu não podia simplesmente destruir esse momento. Mas meus pincéis, cores e telas eram tudo para mim. Mas a vida tomou outro rumo. Com a chegada de Lucas e as responsabilidades financeiras, minha arte ficou de lado, enterrada sob pilhas de contas e obrigações. Trabalhei em um escritório, uma rotina de 9 às 5,
onde os dias pareciam idênticos. Olhar pela janela e perder minha inspiração, enquanto o mundo passava lá fora. Nunca pensei que a vida pudesse ser tão cruel. Samuel, meu marido, era minha âncora. Quando ele partiu, uma parte de mim se foi com ele. Fui levada a cuidar de Lucas sozinha, o que foi um desafio enorme, mas nós dois conseguimos. Mesmo assim, o luto nunca desapareceu. Ele ficou ali, à espreita, como uma sombra ao meu redor. Evitei pensar nisso, criei uma barricada em torno do meu coração. O olhar do meu filho estava fixo em Júlia, encantado. Ele sempre foi assim, de olhar intenso, apaixonado por tudo que faz. Desde pequeno, ele tinha essa chama dentro dele, essa vontade de viver. Eu sempre o apoiei, mas... O vestido dela brilhava sob a luz do sol, mas havia algo em seus olhos que me incomodava. Não era normal. Sussurros entre convidados, olhares trocados que eu não conseguia ignorar. A música tocava e o nervosismo da multidão se espalhava como um eco. Senti a tensão no ar. Atendi ao apelo de um canto escuro da sala e me afastei. Eu precisava de um momento, de um canto seguro onde pudesse pelo menos respirar. Porque em sua expectativa crescente, havia uma parte de mim que ansiava por uma verdade oculta, ainda mais perigosa que o próprio casamento. Sentei em um banco de madeira, me recordando dos finais de semana em que Samuel e eu levávamos Lucas para o parque, suas risadas sendo levadas pelo vento suave. Ele corria, brincava e eu admirava a vida com um amor imenso. Eu gostaria de ter pegado meu pincel e capturado aqueles momentos, mas tudo que eu tinha eram memórias. Para mim, cada risada de meu filho agora era um lembrete da falta que Samuel fazia. Voltando à sala, Percê. O olhar de Júlia antes de pegar o microfone foi decisivo. Vi a forma como se endireitou, como um predador em movimento, e meu coração rateou. Estava na hora de decidir. O que eu escolheria? Revelar a verdade ou proteger meu filho? Meu olhar se voltou rapidamente para Lucas. Seus olhos brilhavam e seu sorriso tão largo, e uma parte de mim se apunhalou ao falar sobre sua decepção. Eu não queria que ele passasse pela mesma dor que eu. As palavras de Júlia flutuavam no ar, pesadas como fumaça. O silêncio ensurdecedor tomou conta de mim, e eu sabia que a verdade que ela traria poderia alterar tudo. O que acontece se ela revelar algo? O que aconteceria com o sonho do meu filho, tão bonito, tão inocente? Uma parte de mim queria gritar, correr para interrompê-la, mas o nó na minha garganta me imobilizou. Se eu dissesse algo, poderia sufocar sua felicidade. Mas se eu não dissesse... Uma pressão crescente começou a se formar e toda a sala parecia esperar pelo desenrolar desse. Eu tinha um segredo, uma mensagem guardada em meu bolso, e ela era mais contundente do que qualquer discurso de casamento. Lucas estava tão próximo, tão vulnerável. Meu mamão de segundos em um ciclo interminável. A responsabilidade de proteger meu filho crescia a cada instante. Por que me sentia assim? O coração apertado, a mente correndo em busca de respostas que não pareciam vir. Enquanto Júlia se preparava para falar, percebi que ela estava manipulando as peças desse jogo. Qual era seu verdadeiro plano? O murmúrio da plateia aumentava, e o peso da expectativa se fechou como um sudário ao meu redor. Por trás dos olhos vazios de Júlia, vi algo mais, algo que não conseguia entender. Poderia ser o começo de um pesadelo. A verdade estava prestes a ser revelada, e eu precisava agir. O que eu estava vendo, e se a resposta invisível me levasse a um lugar que eu não estava pronta para encarar? Por mais sola que eu me sentisse entre aqueles convidados animados, algo me dizia: Av, eu não conseguia desviar o olhar do altar. Não só porque meu filho estava prestes a se casar, mas porque o peso da dor me arrastava para baixo, como uma âncora em um mar revolto. Enquanto observava a cena à minha volta, minha mente começou a vagar pelos anos que passaram. Lembrei-me de um tempo em que as coisas eram diferentes. Eu e Samuel éramos tão jovens, tão sonhadores.
Havia um brilho nos olhos dele, um sorriso tão largo que iluminava meus dias. Ele costumava me contar sobre seus planos de abrir um restaurante, onde a comida seria uma forma de arte. Juntos, fazíamos da cozinha nosso laboratório de experiências, criando pratos que pareciam obras-primas. O cheiro do molho de tomate borbulhando no fogão, a música suave tocando ao fundo enquanto dançávamos entre panelas e facas. Eram momentos tão simples, mas tão cheios de vida. Eu me lembro dele pegando minha mão, me puxando para perto e dizendo que éramos a melhor equipe do mundo. Aqueles dias em que o sol brilhava a hino. Enquanto o mundo lá fora se movia rapidamente, eu permanecia presa em uma bolha de responsabilidades. O cheiro do café no escritório se tornou um aroma familiar, mas também um lembrete cruel de todos os sonhos que deixei para trás. Uma vez, há muito tempo, eu pintava para desestressar. Meu corpo criava formas e cores, mas agora eu mal conseguia reservar um tempo para mim mesma. Havia também as conversas à mesa. Lembro claramente de uma tarde, sentados juntos, eu, Samuel e Lucas, rindo sobre coisas bobas. Lucas tinha apenas 5 anos e falou sobre seu sonho de ser astronauta. Um dia eu vou voar, ele disse com tanta intensidade que me fez acreditar que nada era impossível. Mas com o tempo, as conversas mudaram. Samuel começou a se afastar, sempre ocupado com o trabalho. Eu ficava em casa, cuidando do nosso filho, mas no fundo havia um espaço crescente entre nós. Um silêncio que não conseguíamos preencher. As pequenas discussões começaram a se tornar mais frequentes. Eu estou tentando fazer o melhor que posso, eu disse com a voz embargada. Sua expressão era dura, e naquele momento percebi que algo estava rompendo entre nós. Eu não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Em uma de minhas tentativas de recuperar nosso amor, sugeri um final de semana na praia, um momento só para nós. Ele olhou para mim e eu vi um brilho no olhar dele, mas logo se apagou. Clara, eu não posso. O trabalho está estressante demais, disse ele. E de alguma forma, aquilo cortou mais fundo do que qualquer briga que tivéssemos. Às vezes eu via mensagens no celular dele, mas não tinha coragem de olhar. Uma inquietação começou a tomar conta de mim, daqueles pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes. As horas que ele passava fora de casa, sempre com uma desculpa. Eu estou ajudando um colega, estou em uma reunião. Eu queria acreditar nele, mas minha intuição sussurrava algo diferente. O tempo passava e eu me sentia cada vez mais sozinha. Fiquei esperando ele oferecer uma explicação, mas nada. A sensação de traição começou a crescer. E então chegou a notícia que mudou tudo. Samuel foi diagnosticado com uma doença grave. Meu mundo desmoronou. Por mais que as coisas estivessem complicadas entre nós, eu ainda o amava. Eu o ajudei a lutar contra a doença. As noites em claro no hospital, as quimioterapias, todas as esperanças que eu tinha se apagando. Mas o amor nunca morreu. O abraço dele em momentos de dor, a força que eu vi em seus olhos quando ele falava sobre nosso filho. Tudo isso ainda permanecia. Mas a verdade é que a sua luta me desgastou. Quando ele partiu, parecia que não sobrou nada. Eu ainda tinha Lucas, mas a dor da perda pesava em meus ombros como uma mochila pesada. Minha força se esvaiu, e a rotina se tornou um ciclo sem fim, onde eu acordava, trabalhava, cuidava de Lucas e voltava a dormir. Tentei ser forte, mas havia dias em que a tristeza me consumia. O casamento de Lucas com Júlia, agora. Ainda tenho meu filho, eu pensava. Mas a verdade é que as memórias de um passado alegre e vibrante se tornaram sombras. Enquanto tentava absorver cada detalhe da cerimônia, percebi que meu olhar se perdia em Júlia mais uma vez. Ela estava ali, tão central e cheia de vida. Mas havia algo em seu jeito, uma frieza, um cálculo que me incomodava. A maneira como ela se movia em direção a Lucas, como se quisesse dominá-lo. Um eco distante da luta que tive com Samuel, um sentimento de que algo não estava certo. Concentrei minhas esperanças no futuro de Lucas, mas enquanto observava a cena, a desconfiança começou a me consumir.
Lembrei-me de um comentário que ouvi de uma amiga sobre Júlia, que apesar de bonita e talentosa, poderia ser manipuladora. Uma mulher que sabe como usar seu charme para atingir seus objetivos. Fui apresentada a ela em um jantar uma vez, e algo na forma como ela olhou para Lucas me fez sentir um arrepio. Olhares que carregam segundas intenções. A música escala. Mas como? Poderia enfrentar o que estava prestes a ser revelado, ou permanecer em silêncio e proteger meu filho da dor? Senti um frio na barriga. E se tudo desmoronasse na frente de todos? Sentia que a tempestade não só estava a caminho. Ela já havia chegado. O dia seguiu em frente, mas eu estava presa em um loop de pensamentos. Cada nota da música parecia um lembrete da confusão que se formava no meu peito. Aquele dia, que deveria ser de celebração, tornara-se uma armadilha de emoções. Júlia estava no altar e Lucas a olhava com um brilho nos olhos. O sorriso dele me cortou como uma faca. Era a felicidade dele, mas havia um eco de dor que não me deixava em paz. A sala estava cheia, rindo e conversando, mas eu me sentia como se estivesse em um buraco. O calor do sol era opressivo, tanto quanto minha própria agonia. Eu precisava de um respiro. Com um movimento quase automático, saí do tumulto e busquei um campo mais tranquilo. Meus pensamentos eram uma tempestade. Olhei, mas a natureza não ajudava. Tudo parecia luminoso enquanto eu estava envolta em nuvens escuras. Me lembrei do último aniversário de Samuel, o dia chuvoso e sombrio, a dor que eu não queria enfrentar. Ele sempre dizia que dias assim eram para reflexão. A vida continua, Clara, ele me lembrava. Mas como eu poderia seguir em frente enquanto meu coração permanecia preso no passado? As memórias desses momentos enquanto casal eram um filme rodando em minha mente. Em câmera lenta, e paramos exatamente antes de sua partida. Respirei fundo, mandando o nó na garganta para longe, mas por mais que tentasse, não consegui enganar a mim mesma. Era como se uma mão invisível me empurrasse para frente enquanto eu lutava contra a corrente. O lamento silencioso continuava em batalha com as risadas ao meu redor. Uma orquestra de emoções opostas. Júlia era o foco da atenção. Dançava entre os convidados como se estivesse em um palco, mas havia algo em sua natureza que me deixava inquieta. A última frase dela ecoou na minha mente como um alerta. Meus pés se movimentaram sozinhos, quase como se meu corpo tivesse vontade própria. Fui até o banheiro, precisava de um momento sozinha. Assim que a porta se fechou atrás de mim, senti um alívio temporário. Olhei para o espelho e vi uma mulher que não reconhecia. Os olhos, cansados e com olheiras, refletiam uma tristeza que eu estava constantemente tentando esconder. Minha maquiagem estava perfeita, mas a verdade brotava por trás da superfície. Meu sorriso era falso. Concentre-se, Clara, murmurei a mim mesma. A vida cobria-se de camadas e eu não queria deixar que as sombras dominassem. Quando saí, decidi que não poderia permitir que a insegurança me controlasse. Fui rapidamente de volta e procurei Lucas, desejando que ele percebesse meu olhar de apoio. Mas, no fundo, uma dúvida se infiltrava em minha mente. Será que eu estava projetando minhas inseguranças em seu momento de felicidade? Por ali, os convidados O que era real? O que era apenas uma ilusão? Pavel, um amigo de Lucas, se aproximou de mim com um sorriso, mas eu mal consegui responder. Eu estava ausente. Olhei para Júlia novamente e vi que ela trocou olhares com outro convidado. Algo na forma como eles se comunicavam me incomodava. Era um gesto sutil, mas a sensação de estar à beira de um precipício me dominou. Talvez eu esteja sendo paranoica, pensei, mas com cada troca de olhares, meu coração batia mais rápido. As vozes e risadas ao meu redor pareciam se desvanecer, enquanto eu recuava para um canto novamente, imersa em meus medos. A cerimônia estava prestes a começar, e as cadeiras estavam agora alinhadas. Olhei para Lucas enquanto seus olhos brilhavam para Júlia. Ele estava tão apaixonado, tão sem preocupações. Um amor tão puro. Mas então um sentimento amargo brotou em meu peito, como se de repente eu estivesse vendo tudo através de um vidro embaçado.
as promessas que Lucas faria, seus sonhos estavam prestes a. Olhei para o altar, um espaço que por muito tempo foi cheio de amor e promessas entre eu e Samuel. Senti uma onda de nostalgia. O que Samuel diria se estivesse aqui? Ele sempre teve uma maneira de me acalmar. Mas agora, apenas sentia um misto de saudade e até mesmo raiva por ele não estar ao meu lado para me dar o apoio de sempre. O silêncio na sala era carregado, mas o murmúrio ainda continuava. As palavras de Júlia flutuavam ao meu redor como fantasmas. De repente, na multidão, vi um histórico que me chamou a atenção. Um convidado estava bisbilhotando algo no celular. Bigode grosso, cabelo desgrenhado. Algo no jeito dele parecia inquietante. Fiquei observando, tentando evitar o barulho ao meu redor, mas algo me dizia que ele não era apenas o espectador. E então, tudo ficou mais tenso. Meus instintos começaram a falar. Por que ele olhava para Júlia com esse sorrisinho? Um frio percorreu minha espinha. Se havia algo mais, o que eu poderia fazer? Minha vontade de desvendar a verdade se intensificava. A cerimônia havia se tornado um turbilhão de dúvidas. Quando olhei para Lucas novamente, percebi que ele estava focado em Júlia, como se nada mais existisse. O brilho nos olhos dele fazia meu coração acelerar. Como eu poderia protegê-lo de tudo isso? A música começou. Olhei para o canto da sala onde o convidado continuava a sussurrar com Júlia, suas cabeças se inclinando cada vez mais próximas. Não era apenas um flerte, era algo mais. A verdade era escorregadia, e à medida que o nó na minha garganta crescia, meu medo também aumentava. Olhei para o calendário na parede mais uma vez. A data marcada em vermelho se fixou em minha mente. O aniversário da morte de Samuel. E ali, naquela sala cheia de vida, o seu espírito parecia se perder. E foi nesse momento que vi quando o convidado passou uma mensagem para Júlia. O gesto foi rápido, mas eu percebi. Meu coração acelerou. Precisava agir. Mas como? Eu estava paralisada, uma espectadora nessa peça estranha, enquanto o mundo ao meu redor continuava a girar sem saber da tempestade que ameaçava me engolir. Olhei para o celular, a tela brilhando frente a Júlia, e percebi que não poderia mais ignorar aquela sensação. A música continuava a tocar, as vozes agora soavam longe, e eu me perguntava o que estava realmente acontecendo. A palavra que eu mais temia cruzar minha mente. Traição. O que eu faria com essa verdade se ela se confirmasse? Uma linha estava sendo cruzada. E ali, com uma pressão crescente no meu peito, percebi que não poderia ficar em silêncio. Algo estava prestes a mudar. E eu precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. O sorriso de Júlia parecia brilhar mais do que nunca, mas eu estava a poucos passos dela, presa e num mar de confusão e frio na barriga. O dia seguia em frente, mas cada movimento dela em direção ao altar me arrepiava. Enquanto todos giravam em suas próprias celebrações, eu meno. O convidado que tinha visto antes, aquele que sussurrava com Júlia, ainda estava ali, e reparei que ele se movia em direção a ela novamente. Nervosamente levei a mão à bolsa, onde a carta estava escondida, como uma sombra de desgraça que eu já havia teimado em ignorar. No momento em que o coro começou a entoar a música da cerimônia, uma decisão tomou conta de mim. Eu precisava desvendar o que estava acontecendo. A curiosidade e o receio dançavam em um turbilhão dentro de mim. Quando Júlia pegou o microfone, um alarme disparou na minha mente. Algo em relação ao gesto dela e a forma como olhava para os convidados parecia maligno. O olhar que ela lançou ao convidado trouxe uma razão para que eu quisesse saber mais. Antes que a cerimônia avançasse, eu me afastei da multidão e fui em direção ao banheiro. Parecia um lugar seguro para me recompor e, se necessário, pensar no próximo passo. Tranquei a porta atrás de mim e olhei para o espelho. Meu reflexo parecia pálido e um fio de... O coração disparou. Tentei me manter calma, mas a adrenalina corria em minhas veias. Quando me aproximei o suficiente, percebi que o homem estava segurando o celular. Fiquei paralisada ao ver o gesto. Ele passou o aparelho para Júlia.
O que quer que ele estivesse mostrando, na verdade parecia estar conectado a algo mais profundo do que o simples flerte. Eles trocaram sorrisos cúmplices, um nó se formou na minha garganta. A desconfiança tomou conta de mim, e meu instinto dizia que a verdade estava logo ali, na ponta de meus dedos. Então, em um momento de coragem, disfarcei a ansiedade e fui em direção a uma mesa próxima. Com um olhar furtivo, percebi que o convidado não estava prestando atenção em mim. Aproveitei para me aproximar de uma cadeira ao lado e, com uma mão quase trêmula, peguei um copo que estava ali. Ouvindo as conversas ao meu redor, me concentrei na cena diante de mim. A primeira coisa que pude notar foi o jeito como Júlia olhava para a tela do celular. A expressão. Era a minha vez de jogar. Assim que os dois se afastaram um pouco mais do seu esconderijo, com um movimento rápido, puxei o celular do homem. O que quer que ele estivesse com a mão, eu precisava saber. Com um pouco de coragem e um golpe de disfarce, coloquei minha bolsa na mesa e troquei os celulares. Quando os dois se afastaram, peguei o telefone deles, meu coração batendo a 1000 por hora. Olhei para a tela. Nela, vi as mensagens. A primeira era uma troca trivial, mas depois comecei a ver trocas mais íntimas. Fotos, mensagens de amor. Uma onda fria percorreu meu corpo. Era tudo o que eu não queria ver. O que era isso? Alguém estava jogando uma ficha no meu jogo e todas as peças foram jogadas. Não acreditei no que estava vendo. Precisava me recompor. Meu estômago estava revirando. A dor de saber a verdade era quase insuportável. No entanto, uma frieza surpreendente surgiu dentro de mim. Eu não iria agir por impulso agora. Era tudo muito claro e eu sabia que não poderia ser impulsiva. Um plano estava se formando em minha mente. Olhei ao redor, todos estavam distraídos. Senti que uma tempestade se aproximava, mas antes que ela chegasse, eu precisava de um momento. De um tempo para planejar cada movimento. Deixei o celular no lugar de onde o peguei e rapidamente voltei para minha mesa. Olhei para Lucas. Ele parecia estar tão feliz, tão cativado. Meu coração se partiu ao perceber que o que estava por vir poderia desmoronar seu mundo. Mas o futuro de Lucas também dependia de uma estratégia bem pensada. Era uma roleta e eu tinha que ser astuta. Enquanto a cerimônia seguia adiante, a visão da tela do celular ainda estava gravada na minha mente. Mensagens de amor, promessas e flertes descarados. Era tudo o que eu não queria que acontecesse. Mas usar isso agora significaria arruinar o dia do meu filho. Uma escolha que eu não estava pronta para fazer. Arrezou. Se eu balançasse o barco agora, tudo estaria perdido. Olhei novamente para Júlia. Ela ainda estava se divertindo com os convidados como se nada estivesse acontecendo. A verdade não poderia ser revelada ainda. Olhei para Lucas, sentado na primeira fila. Ele merecia um dia feliz, mesmo que eu estivesse em meio a um turbilhão interno. A cerimônia chegou a um ponto crucial. Olhei para o altar, para Júlia e Lucas, e sentia que precisava guardar essa informação. Transformar essa dor em uma ferramenta. A hora de confrontar a verdade ainda não tinha chegado. Lutar agora, expor tudo imediatamente, poderia ser um erro fatal. Eu precisava ser estratégica. E essa decisão tinha um peso tremendo. Concentrei-me em cada passo, em cada detalhe da cerimônia. Em vez de me deixar levar pela emoção, eu arquivei as imagens e as palavras que vi, criando uma caixa de segredos que abririam portas no momento certo. Queria que tudo estivesse definido antes de fazer minha próxima jogada. Enquanto a seu sorriso iluminava a sala, mas eu sabia que era questão de tempo. Quando tudo fosse revelado, quando ele soubesse a verdade, veria o que estava escondido nas sombras. E eu estava prestes a virar o jogo. A tempestade se aproximava, e eles nem perceberiam o que estava vindo. O dia terminado em celebração poderia ser seguido por revelações muito maiores. De repente, a certeza tomou conta de mim. Eu não seria a vítima desta vez. Era a hora de ser a autora da minha própria história, e aos poucos ia costurando um plano que poderia mudar tudo.
A sensação de controle que eu tinha momentaneamente desapareceu assim que o celular do convidado voltou à sua mesa. Um arrepio desceu pela minha coluna. Eu precisava agir rápido. O primeiro passo seria entrar em contato com uma amiga, Renata, uma advogada que não apenas tinha experiência em casos de divórcio, como era também uma confidente de confiança. Não queria criar alarde, então enviei uma mensagem rápida e discreta. Renata, pré. O dia da cerimônia se desenrolava, mas minha mente estava longe de festejos. A cada riso ao meu redor, eu sentia a pressão aumentando, como se uma bolha prestes a estourar. Eu precisava de provas, mais do que apenas as mensagens que consegui ver rapidamente. E eu tinha um plano. Após a cerimônia, as pessoas começaram a se dispersar. Lucas estava tão encantado, jogando sorrisos e abraços para todos. Eu observei a distância, o coração dividido. Queria que ele fosse feliz, mas ao mesmo tempo sentia que tinha que protegê-lo de algo pior. Encarei Júlia por um momento e senti a inquietação correr por mim novamente. Ela estava cercada de convidados, rindo como se não houvesse nenhum segredo oculto por trás daquele sorriso. Sim, eu precisava coletar mais informações. Decidi entrar em ação. No dia seguinte, fui à casa da Renata. A conversa foi rápida. Eu expliquei a situação, ponderando sobre minhas preocupações e o que percebi entre Júlia e seu cúmplice. Renata me fez pergunta. Clara, você deve coletar tudo o que puder, printar mensagens, até mesmo observar comportamentos. Cada detalhe conta, ela disse enquanto colocava a mão no queixo, pensativa. Saí de lá com mais confiança, mas o coração ainda apertado. Agora eu tinha um objetivo: reunir evidências. Na volta para casa, uma estratégia começou a tomar forma. Me envolvi em atividades comuns, que poderiam disfarçar melhor minha verdadeira intenção. Enquanto Lucas estava na faculdade, aproveitei para navegar nas redes sociais. Pude perceber que muitos amigos comuns a Júlia estavam nas fotos que ela publicava. Identifiquei um dos amigos próximos dela. Neste círculo, havia uma história que eu precisava explorar melhor. O que eles comentavam sobre ela? Havia alguma pista que me levaria a uma verdade maior? Peguei meu celular e enviei uma mensagem para um amigo, Pedro. Ei, você tem contato com a Júlia? Apenas curiosidade. Ela comentava em nossa última conversa sobre um projeto profissional. Mas o silêncio da resposta foi quase ensurdecedor. Espera e mais esperas. Enquanto isso, nas horas seguintes, após a visita a Renata, organizei documentos que poderiam me ajudar. Busquei recibos, anotações e até um antigo álbum de fotos que continha memórias de Samuel. Algo dentro de mim sabia que esses detalhes seriam cruciais. Numa manhã seguinte, enquanto Lucas dormia, peguei o velho álbum e revivi a história que estava guardada. As fotos, borrosas mas preciosas, me faziam lembrar das promessas que fiz a mim mesma. E o contraste com a realidade me feriu de novo. Mas agora, resiliência se formava em mim. Revisei a lista de contas em casa, a situação financeira. Esses dados poderiam não apenas acentuar a fragilidade de minha posição, mas também apoiar a minha vida. Cada vez que eu me sentia vulnerável, a necessidade de ser forte crescia. Eu precisava agir como uma mãe, mas também como uma mulher determinada a não se deixar levar pela vulnerabilidade. O nó na minha garganta cite. Desculpe incomodar, mas você está trabalhando em algo interessante? Ele olhou para mim franqueza nos olhos. Só tenho um projeto do trabalho, mas quem sabe posso ajudar de alguma forma. E assim, naquela conversa casual, pedi sua ajuda. Compreendi que ele poderia me ensinar a construir uma apresentação, um método de coletar as evidências que precisaria. As horas foram passando e juntos começamos a trabalhar. Nas semanas seguintes, enquanto Lucas se dedicava ao seu trabalho e ao relacionamento com Júlia, eu paralelamente investia meu tempo em estratégias. Conheci mais sobre aplicativos de discussão e até procurei conselhos sobre como gravar conversas discretamente. A vida tomou um ritmo frenético. Quando Júlia estava por perto e Lucas distraído, eu aproveitava para retirar prints de suas interações e anotar tudo o que pudesse ouvir. Olhando para trás, percebi quanto eu estava agindo com cuidado,
como uma artista que precisava dos detalhes para uma grande obra. Era precisa. Um aperto no peito me acompanhava. Por mais que eu desejasse estar em paz, havia algo em minha intuição que não parava de acenar. Cheguei a desejar que a situação fosse tranquila, mas não havia como voltar atrás. O dia do retorno ao café novamente chegou, e mal acreditando, soube que Lucas, na verdade, estava prestes a apresentar Júlia a seus amigos mais próximos. Um evento mais do que casual, uma base sobre a qual eu não sabia se estava pronta para enfrentar. Seguindo o plano, envolvi-me ainda mais em meu trabalho. Mesmo assim, aquele nó persistia leve e inquietante. E aos poucos, percebi que novos obstáculos surgiriam, não só na questão de descobrir a verdade, mas também no desafio de esconder minha verdadeira intenção. Algo me dizia que Júlia começava a perceber que havia algo errado, e o gesto repetido de olhares ou comentários me fez sentir que a conta poderia ceder a qualquer instante. As reuniões com Renata continuaram a acontecer. A cada nova conversa, eu me sentia viva. Algo pesado no ar. A tensão tomou conta de mim novamente, e a cada olhar que ela lançava, era como se cada palavra se tornasse uma faca. Meu sangue gelou. Poderia tudo acabar aqui? O plano estava em andamento, mas agora ela estava mais perto do que pensei. Naquele momento, entendi que a cautela era minha melhor aliada, e o tempo era um luxuoso recurso que eu não podia deixar escapar. Porém, assim como tudo na vida, mesmo agora, isso poderia mudar ao virar da esquina. Então, quando os olhares cruzaram mais uma vez, aquela ideia que havia crescido em mim disparou como uma corrente elétrica. O que se desenrolaria nas próximas horas? A resposta estava pela frente, mas a incerteza cresceu junto, e o desfecho daquela noite prometia abalar as fundações de tudo. Nada pode ser tranquilo agora. A tempestade está se acumulando, e não sei se estou pronta para a tempestade que pode surgir. Meu coração batia acelerado. Era como se eu estivesse prestes a entrar em um campo de batalha. Mas no fundo da minha mente, uma tempestade se aproximava. Toda a preparação, tudo o que eu tinha vivido nas últimas semanas, me levou a este momento. Eu sabia que precisava agir. Aquele era o dia ideal para expor Júlia, para revelar a verdade que estava escondida nas sombras. Eu nem tinha dúvida de que ela era a pessoa que eu imaginava, e precisava que todos vissem isso. Sentia o peso do olhar dos convidados. Estava nervosa, mas determinada. Certifiquei-me de que a carta estava bem guardada em minha bolsa. Minhas provas estavam todas ali. O palanque estava montado, e cada detalhe tinha sido cuidadosamente pensado. O público já começava a se aglomerar, rindo e conversando enquanto esperavam o início da cerimônia. Concentrando-me, peguei um copo de água e respirei fundo. A música suavemente flutuava pelo ar, mas a tristeza no meu coração soava mais alta. Olhei para Lucas. Ele estava ali, radiante. Vestido com aquele terno novo que o deixava tão elegante, meu menino cresceu. O vestido dela brilhava sob a luz, mas havia uma estranheza em seus passos. A forma como olhava para Lucas não era de amor. Era como se estivesse manipulando as emoções dele. E foi aí que a decisão se firmou em mim. Eu não poderia deixar que ele fosse enganado. Apenas não poderia. O momento chegou. A cerimônia estava todo vapor, e os convidados começaram a ocupar seus lugares. Olhei em volta, agradecida por estar cercada por pessoas que amavam Lucas, mas meu coração martelava, já que eu sabia que o momento de verdade estava prestes a acontecer. Com um gesto quase impossível, me levantei e me encaminhei para o centro do salão. As conversas diminuíram, e ao ver a atenção em mim, meu estômago se revirou. Meu olhar encontrou o de Júlia, e naquele instante eu soube que ela perceberia minha intenção de desmascará-la. Meu coração estava pesado, mas a urgência me empurrava para frente. Desculpe interromper. Minha voz soava trêmula, mas ao mesmo tempo firme. Olhei ao redor. O murmúrio cresceu. A atenção era inteira, como se o ar estivesse vibrando à espera do que eu diria. Os olhares se voltaram para mim e, conforme a tensão subia, algo dentro de mim se tornou sólido.
Hoje é um dia especial, não apenas porque Lucas está prestes a se casar, mas porque há algo que todos nós precisamos saber. Eu senti o olhar preocupado do meu filho e isso me deu a coragem necessária. A preocupação que tenho em relação a Júlia. O que está acontecendo aqui não é o que parece. Sentindo que poderia ouvir o eco da respiração de todos, continuei. Recentemente descobri algumas mensagens que indicam que sua relação com Lucas não é tão pura quanto ele pensa. Senti a cabeça de Júlia girar em minha direção, seu sorriso desaparecendo instantaneamente. A tensão no ar era palpável, e por um segundo tudo ficou em silêncio. Júlia não se moveu. Seus olhos pareciam calcular o próximo movimento, mas eu já havia decidido que era hora de deixar as máscaras caírem. Aqui. Isso não é verdade. Você está errada. A defensiva dela era clara, mas eu só precisava mantê-la na berlinda. Errada? Veja você mesma. O que eu fiz a seguir foi uma declaração estinteante. Levantei a folha e a segurei para que todos pudessem ver. As mensagens entre vocês são cruéis e reveladoras, Júlia. Você a surpreendeu em um momento e se utilizou disso para se aproximar dele. Olhem aqui. A emoção fervia dentro de mim à medida que os convidados começavam a murmurar de novo. Os olhares de desconfiança se voltaram para ela, e o choque na sala se fez sentir. Cada expressão que vi fortalecera minha determinação. As pessoas começaram a assumir lados, e eu sabia que tinha que continuar. As promessas que você fez eram apenas palavras vazias, Júlia. Aqui mostro a todos que suas intenções não eram sinceras. Júlia teve um lampejo de movimento em seu rosto, mas estava nervosa. Seu sorriso descontraído agora se tornava um jogo de máscaras que não conseguiria mais manter. Isso não significa nada, Clara. As mensagens não provam nada. Estão fora de contexto. Sua defesa estava falha e eu via o nervosismo crescer. Os murmúrios se tornaram gritos e pude ouvir a indignação de algumas pessoas na sala. Você realmente vai acreditar na mãe de Lucas? Esse é um plano maligno. Mas as palavras dela agora soavam como um eco vazio. Não consegui conter a emoção que se liberava de mim. No fundo, todos nós sabemos que você não é quem diz ser. Júlia, a verdade é um peso que você deve carregar agora. E não só para Lucas, mas para todos nós. Pode agir, pode se defender, mas as provas estão aqui, em frente a seus olhos. As evidências não mentem. Os convidados começaram a se olhar entre si. E eu vi a incredulidade nas faces deles. Lucas, eu espero que você me escute. Você merece alguém que vá te apoiar de verdade. Eu disse, olhando em seus olhos. Sua expressão estava presa entre a confusão e a dor. A tensão no ar era elétrica. O convidado que sussurrava para Júlia estava paralisado, apenas observando. Eu sabia que tinha que ser firme. Minha voz estava decidida. Mas dentro de mim a ansiedade fervia. A sala estava inebriada. A resposta de Júlia finalmente veio, mas não como eu esperava. Você não sabe o que está falando. Não sabe como ele me tratou. Eu posso não ser perfeita, mas eu faço Lucas feliz. O jeito dela tentava ser sedutor, mas não estava funcionando. Feliz? Você não pode ser séria. Eu sabia que a cada palavra dela, o apoio do público se tornava mais forte para mim. O Clio estava mudando, e tudo rugia em coordenação. Lucas merece mais do que promessas vazias. Ele não pode ser uma ponte apenas para os seus interesses. Quando olhei em volta, o choque crescia. Esse era o momento decisivo. Cada olho estava em nós, e nada poderia mais abalar a certeza que crescia em mim. Não seria apenas uma defesa. Seria o ato de liberação. A certeza estava ali. E tudo dependia do que eu sempre sabia que tinha que fazer. E então, como algum tipo de mágica, comecei a ver outros convidados levantando-se, compartilhando histórias que eles também haviam visto ou percebido. A sala se encheu de vozes vibrantes. Isso não parece certo. Parece manipulação. As intenções delas são sombrias. Quantas pessoas estavam agora ao meu lado, verdadeiramente unidas e num só eco de apoio. O peso sobre mim começou a se aliviar. Olhei para Lucas e ele parecia ter sido balançado por um vento forte no rosto. A cada palavra que falávamos, a verdade se tornava mais clara. Quando finalmente ela terminou de falar, eu voltei a olhar para Júlia.
O que você tem a dizer agora, Júlia? O que mais irá esconder? Ela estava em silêncio, e a frustração se tornava visível em seu rosto. Eu podia sentir que ela não tinha como escapar mais. As vozes dos convidados se tornaram um redemoinho, todos envolvidos na revelação mencionada, e eu sabia que o dia que começara como um sonho, agora estava se tornando realidade. Mas mesmo com todo o apoio, mesmo com tudo revelado, uma sensação de incerteza ainda rugia dentro de mim. O que aconteceria depois de tudo isso? O dia estava mudando, mas um próximo passo ainda permanecia nebuloso, e no fundo eu sentia que algo muito maior do que uma simples traição estava prestes a se revelar, e eu não estava pronta para descobrir o que era. O silêncio foi ensurdecedor após minha revelação. Olhei ao redor e percebi as expressões rasgadas de choque, confusão e descrença nos rostos dos convidados. Senti o peso da tensão no ar. O olhar de Lucas, primeiro cheio de amor, agora mudava rapidamente para desconfiança. Eu havia feito o que parecia certo, mas o custo de... Não vou deixar meu filho ser enganado. Eu não acreditei em mim mesma. Como pude chegar a este ponto? Um turbilhão de sentimentos passava em minha mente. Medo, raiva, tristeza. Mas havia também uma liberação, uma sensação de leveza que começava a emergir. Sempre havia uma superfície de dor escondida sob meus sentimentos, mas agora eu me sentia um pouco mais livre. Os convidados começaram a sussurrar, alguns até fazendo comentários duros sobre Júlia. Eu sempre achei que havia algo errado com ela. Não dá para confiar em quem se apresenta desse jeito. As vozes se espalhavam como rastros de fogo, e eu percebia que as pessoas estavam começando a se afastar dela. Você não pode fazer isso com sua carreira, Clara. Júlia protestou, mas suas palavras ressoaram cada vez menos. Eu podia ver o desprezo em alguns rostos, e em outros, um olhar de compreensão. Aquela cena se tornava cada vez mais tensa e caótica. Lucas olhou para mim, desesperado. Mãe, o que está acontecendo? Pude notar que muitos convidados estavam divididos. As pessoas que antes aplaudiam Júlia agora trocavam olhares de dúvida. Alguns amigos até mesmo se afastaram, sem saber como proceder. Eu fiz isso por você, Lucas, ela gritou surtada, mas sua defesa não convenceu. Um amigo de Lucas, Roberto, estava agora ao meu lado, dando-me apoio em meio à confusão. Eu só podia sentir um calor crescente no meu peito, misturado com a vontade de proteger meu filho. Eu vi Júlia se distanciar. Seu rosto pálido se tornava uma máscara de pânico e um sorriso forçado se desmoronava. Ela percebeu que estava perdendo o apoio que tinha tanto conquistado, e eu presenciei como cada conquista dela ruía rapidamente. Minhas insinuações começavam a causar impacto. Era incrível ver como a pressão da verdade abria espaço para as conversas reais. Alguns convidados se aproximavam de Lucas e tentavam confortá-lo, mas ele estava perdido em seu próprio mundo de dúvidas. Um momento antes, ele estava prestes a... Aquela declaração ressoou na sala, e um murmúrio coletivo de aprovação ecoou nas paredes. Senti uma onda de empoderamento. Estava nos meus direitos. Fomos levadas a acreditar que a liberdade vinha de ser calada, mas esse dia mostrava o oposto. Olhei para Lucas novamente. Sua expressão de desespero confundiu-se com a raiva que eu sentia por Júlia. Apesar de todo o caos, havia um fio de esperança e apoio ao meu redor. Você vai se ferir, Lucas. Você não sabe o que está fazendo. Júlia continuou tentando se agarrar a algo, mas já havia perdido o controle. Os comentários começaram a se apropriar dela. As murmurações se tornavam mais fortes e a dúvida deixava marcas. Você realmente acha que esse tipo de amor é saudável? Você é melhor do que isso, Luke. Paulo dizia, parecendo mais apaixonado na defesa do que eu mesma. Finalmente, a verdade estava sendo libertada. Isso era um alívio. As ruínas da relação dele estavam expostas e não tinha como voltar atrás. Um próximo passo. A partir dali, nada poderia ser igual. O tempo se passava e a cerimônia que prometia amor agora se transformara em um campo de batalha. Depois da agitação, os convidados se dispersem aos poucos. O que começou como apoio a Júlia rapidamente se tornava uma onda de compaixão e entendimento por mim. Algumas amigas vieram se aproximar. Renata estava lá, tentando me confortar.
Você fez o certo, Clara. Era a hora disso acontecer. Mas uma parte de mim ainda sentia a insegurança tomar conta. Havia um frio no meu estômago. O que aconteceria agora? Eu realmente havia feito o que era certo? Essa incerteza ecoava e a sala começou a se esvaziar lentamente. Isso não é sobre você, mãe. Lucas se virou e apontou. Havia raiva em seu olhar, mas eu poderia ver a dor também. Ele estava tão confuso e desamparado. Você agora estragou tudo por causa das suas inseguranças. Lucas, foi uma decisão difícil para mim também. Tentei me aproximar, mas ele se afastou. Sua expressão era como uma lâmina. Eram palavras que não queriam sair. O desejo de protegê-lo assumia controle. Mas como poderia? Como deixá-lo ver que o que fiz era por amor? Me deixe em paz, ele gritou. E aqueles que estavam por perto olharam. O peso de sua rejeição me cortou. Esta não era a felicidade que eu desejei. A repulsa em sua voz fez meu coração abrir um buraco profundo. Como mãe, você quer ser um abrigo, mas às vezes se transforma no que faz o filho sentir a pior dor. Com isso, comecei a perceber que as reações em torno eram misturas. Alguns estavam se afastando de mim, outros pareciam mais envolvidos em entender o que estava acontecendo. Vários parentes trocavam olhares de desapontamento. Senti que a frágil estrutura da minha vida começava a se desmoronar. Mesmo que a verdade estivesse do meu lado, eu ainda tinha que lidar com as consequências disso. Uma amiga me apoiou. Você tem que ser forte, Clara. A verdade é um caminho conturbado, mas você sabe que isso era necessário. Busquei apoio nos rostos que me cercavam. Queria seu calor, mas havia também uma onda de julgamento. Como seriam minhas relações com as pessoas ao meu redor? Júlia se afastou do rodamuinho de vozes, tentando recuperar a compostura. Mas percebi seu desespero aos poucos crescendo em silêncio. Ela sabia o que estava prestes a perder. Existe um abismo entre o sucesso e a falência. Foi fácil ver que ela se tornara a pessoa em que ninguém confiava mais. Senti uma pontada no coração ao saber que havia uma base para isso. E tudo começava a afetá-la. A sala começou a se esvaziar. Lucas ainda não tinha me perdoado, e isso doía de uma maneira que eu não sabia que era possível. As pessoas saíam sem saber se estavam ao meu lado ou do lado dela, e assim os laços eram. Conforme a leveza do ar se dissipa, um sentimento de libertação começou a preencher meu espaço interior. Mas seria só isso? Uma vez que você abre a porta da verdade, há riscos. Eu sabia que estava segurando um segredo tão pesado que poderia mudar tudo novamente. As palavras de Renata voltaram à minha mente. Seria isso tudo parte de algo maior? Uma profecia que ainda estava por se realizar? Nos dias seguintes, enquanto tentava lidar com a tempestade que se formava, percebi que as coisas poderiam mudar rapidamente. As pessoas mostraram-se cruéis e solidárias, e as interações com os amigos de Lucas se tornaram complicadas. Enquanto alguns começaram a se afastar, outros vinham em apoio. A dinâmica do grupo estava mudando a cada segundo. A linha que separava a lealdade e a dúvida era tênue. Meu coração pulsava e as reações variavam. O silêncio pesado se tornava algo constante. Eu queria que as coisas fossem normais novamente. Mas cada dia me lembrava do turbilhão que havia Caú. E mesmo assim, uma parte de mim começava a se erguer. A oportunidade de transformar aquele medo em coragem tomava conta. Percebi que o orgulho começava a aparecer em pequenos momentos. Olhando para as paredes da sala, bastidores da vida que eu não estava mais disposta a aceitar. Só que quando finalmente parecia estar me erguendo, um novo desafio apareceu. Um descuido em uma conversa entre Lucas e sua amiga ao fundo me fez congelar. Você soube que Júlia está tentando entrar com um processo contra sua mãe? As palavras atingiram meu coração como uma flecha. A ideia de lutando para me livrar de uma sombra de manipulação, apenas para ser arrastada para outra, me congelou. Voltei ao ponto de partida e o nó na minha garganta não se soltava. Precisava pensar na frente. O que eu faria agora?
O passado estava prestes a me buscar novamente e trazia questões novas. O susto e a ansiedade dominavam, e eu mal conseguia ver o quadro geral. Se isso era só o começo, então eu realmente... O coração martelava no peito, e as vozes se tornaram um borrão distante. Eu só queria encontrar ar fresco e um pouco de paz. Passos apressados me levaram para fora, para o jardim que cercava o local. Era um dia bonito, o sol brilhava, mas eu me sentia opressa, como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros. Respirei fundo. O ar estava morno, e as flores ao meu redor eram como um símbolo da nova vida que eu queria cultivar. Mas na minha vida, tudo estava desmoronando. Como pude chegar a esse ponto? Jogar tudo para o alto na frente de tantas pessoas. Uma parte de mim queria acreditar que fiz o certo, mas o outro lado estava atormentado pela culpa e a dor que causei a Lucas. Andei sem rumo, deixando lágrimas escorrer pelo meu rosto. O dia era um caos, uma tempestade emocional que ainda não tinha terminado. Um passo atrás do outro me levava a um momento de reflexão. O que eu deveria fazer agora? A verdade foi revelada. Mas com isso vieram consequências. O medo de perde. Decidi que precisava de um novo foco. Algo que ocupasse minha mente e meu coração. As lágrimas evaporaram rapidamente, e a determinação começou a surgir em mim. Não poderia ficar presa neste desespero. Uma ideia apareceu como um raio de luz. Eu precisava retomar minha antiga paixão pela arte. Lembranças de quando eu pintava na juventude correram pela mente como um filme. O cheiro das tintas, a textura das telas, isso me fazia feliz. Com esses pensamentos claros, voltei para casa e procurei meu velho material de pintura. As caixas estavam guardadas no fundo do armário, cobertas de poeira. Ao abri-las, o cheiro familiar de tinta me atingiu um pouco. Meu coração acelerou. Era uma mistura de nostalgia e expectativa. Nos primeiros dias, fui reclusa. Pintar se transformou em um refúgio. Eu passava horas com os pincéis nas mãos, permitindo que cada golpe expusesse as emoções que estavam escondidas. Criei paisagens cheias de cores vibrantes que contrastavam meu estado emocional. As expressões se transformaram em sentimentos que não consegui formar em palavras, e ao final de cada peça eu me sentia um pouco mais leve. E foi assim que conheci outras mulheres que tinham histórias semelhantes. Um dia, enquanto participava de uma exposição local, conheci Sofia. Ela estava lá para mostrar suas obras, mas a tristeza em seu olhar era evidente. Conversamos por horas, e rapidamente me identifiquei com a sua jornada. Sofia havia passado por uma separação difícil e estava recuperando sua paixão pela arte. Decidimos formar um grupo de artistas que se encontrariam semanalmente. O que começou como uma dor individual, logo se transformou em apoio mútuo. Cada encontro era uma mistura de projetos artísticos, risadas e desabafos sobre os desafios diários. Era surpreendente ver como cada uma de nós trazia uma nova perspectiva, uma nova luz. O poder da conexão com outras mulheres me deu novos. A ideia fixou-se na minha mente como uma flor em flor. Imediatamente a ansiedade misturada à excitação começou a brotar. Era uma oportunidade real, uma chance de mostrar meu trabalho, de me reencontrar com o mundo. Cada nova peça que eu criava trazia à tona um sentimento de pertença, algo que eu pensei ter perdido. Nas semanas que se seguiram, permaneci focada, trabalhei dia e noite. As cores, as texturas, as emoções, tudo canalizado na tela. Enquanto o evento se aproximava, eu estava em um estado quase eufórico. Sentia um misto de nervosismo e empolgação. Finalmente, no dia da exposição, tudo estava tomado por uma nova sensação. O espaço estava decorado com minhas obras e das outras mulheres. Era lindo, cada quadro refletindo a jornada de superação de suas criadoras. Ao olhar para meus trabalhos, eu não via apenas arte, via a força de todas nós. O momento era tudo o que eu sonhara e mais. Quando as pessoas começaram a chegar, meu coração disparou. O apoio que sentia ao meu redor era palpável. Fui abordada por várias pessoas, ouvindo suas histórias e experiências. Cada conversa trazia mais calor ao meu coração.
Uma mulher se aproximou e, com lágrimas nos olhos, disse: "Sua arte fala para mim de uma maneira que eu não consigo explicar. Sinto que você entende minha dor." O incentivo dela foi como um presente inesperado. As palavras dela ficaram gravadas na minha mente. Eu não estava apenas criando arte. Eu estava criando conexão. O evento se espalhou como um fogo feliz. As clientes começaram a surgir, levando as obras inquietas que realmente emocionavam e inspiravam. Com isso, um novo propósito começou a florescer. Comecei a considerar a possibilidade de lecionar arte. Sempre amei ensinar. Eu tinha que transmitir essa centelha a outras mulheres, ajudá-las a se sentirem empoderadas como eu me sentia. Poderia compartilhar minha história. E talvez elas pudessem ver em mim um espelho de suas próprias lutas, ao compartilhar. Um mês depois, comecei a dar aula em um pequeno centro comunitário. O primeiro dia foi emocionante, mas também repleto de receios. Você nunca sabe como as pessoas reagirão e se elas realmente encontrarão um lar em suas criações. As mulheres que participaram pareciam relutantes, como eu mesma havia estado há alguns meses. Mas conforme o tempo passava, vejo que elas se abriam. O que mais admirava era ver cada uma delas lentamente se despindo de suas limitações. A arte se tornou uma liberação e um refúgio. Uma vez, ao final de uma aula, uma aluna disse que havia se perdido entre os pincéis e as tintas. Nunca pensei que pudesse me expressar assim. Estou começando a ver uma nova versão de mim mesma. Cada palavra me encheu de orgulho. Não eram apenas minhas conquistas, eram as conquistas de muitas outras mulheres ao meu redor. O tempo passou e a vida começou a se ajustar, mesmo com tão poucos alunos. Todas essas pequenas vitórias mostravam que estava lutando como nunca. Em uma manhã ensolarada, enquanto caminhava para a aula, minha mente borbulhava com planos e novas ideias. Decidi explorar um contato em uma galeria maior para futuras exposições. Eu estava pronta para mais. E então, adivinha, eu encontrei alguém que menciona o nome de Júlia. O que aconteceu me fez parar. O que ela estava fazendo agora? Não queria saber. E num instante, a calma que se estabelecera na minha vida começou a se despedaçar. Uma parte de mim se perguntava se poderia se reconquistar novamente o espaço que um dia me pertenceu. As palavras dela ecoavam na minha mente. Você não sabe o que diz. Será que ainda havia um relacionamento sombrio em jogo? O futuro parecia que poderia ser mais instável do que imaginei. Logo, algo que eu pensei ter deixado para trás voltou a surgir. Um sussurro do passado, uma turbulência que poderia se tornar um furacão. O que Júlia queria agora? O que mais estava por trás de sua aparência tranquila? Deixei a escola fluir com essas questões. Cada nova revelação poderia se transformar em um novo desafio. E assim, à medida que caminhava em direção à minha nova vida, percebi que uma tempestade ainda se aproximava. Se eu tivesse lidado com tudo, poderia lidar novamente? Naquela esquina, preparava-me para enfrentar meus demônios e qualquer outra verdade que ainda estivesse esperando por mim. A confiança que construí ajudou, mas sempre existia a necessidade de aprofundar minha voz e minha luta. E enquanto o sol brilhava, um pressentimento de que o verdadeiro teste ainda estava por vir tornou-se impossível de ignorar. Os meses passaram voando desde aquele tumulto no casamento de Lucas. Às vezes ainda me pego pensando no olhar dele, como se tentasse decifrar se ele finalmente conseguiu entender o que realmente aconteceu. Eu, por outro lado, não só vivi intensamente cada um desses dias, mas também em cada pincelada era uma declaração de liberdade. Pessoas ligadas à arte começaram a se interessar pelo meu trabalho. Um crítico notável até se ofereceu para me ajudar a visitar galerias maiores e desenvolver uma carreira mais sólida. O que antes parecia inatingível, agora estava ao meu alcance. Eu também me envolvi em um novo grupo de mulheres artistas, que se tornaram as minhas parceiras de jornada. Passamos a nos reunir regularmente, compartilhando experiências, risos e, acima de tudo, apoio. Assim como meu coração, essas reuniões se tornaram uma fonte de força.
Conversávamos sobre nossos medos, nossas lutas e conquistas, e cada uma se tornava um espelho para a outra. Uma mulher ao meu lado, que infelizmente havia passado por uma separação dolorosa, me disse uma vez: "Você me faz acreditar que é possível recomeçar." E ao ouvir isso, percebi que a minha trajetória poderia inspirar outras mulheres a enfrentarem seus desafios. Financeiramente, as coisas também começaram a melhor. O tempo curou muitas feridas. Ele veio me visitar em uma das minhas aulas de arte e, quando nos encontramos, vi um brilho diferente no olhar dele. Ele começou a entender que eu não era apenas a mãe que havia feito uma escolha difícil, mas uma mulher forte que lutou por sua felicidade e que queria inspirá-lo a nunca ter medo de viver plenamente. Nossos laços se fortaleceram nos últimos meses. Ele começou a ver minha arte não apenas como hobby, mas como uma paixão que me move e me transforma. Nós conversamos mais sobre os sonhos de cada um, sobre as inseguranças e como as superamos. Isso me deixava orgulhosa. O Lucas, que sempre admirei, estava se transformando em um jovem adulto maravilhoso com um coração gentil e sonhador. Ao vê-lo assim, meu antigo medo da solidão foi sendo dissipado. Ele começava a entender que os recomeços podem sim ser uma jornada cheia de luz. Uma vez, em uma conversa profunda, ele me falou sobre as certezas que tinha encontrado ao olhar para mim. Conversávamos sobre arte e vida, quando uma delas disse: "Vocês notaram como tudo parece ter mudado desde que a Clara começou a ficar mais ativa na arte?" Eu ri, talvez um pouco envergonhada com os elogios, mas olhando para cada uma delas, percebi o quão longe eu tinha chegado. Sobre Júlia, bem, eu a vi poucas vezes, mas sua presença já não me afetava como antes. Ela tentou se reerguer, mas não sem enfrentar os fantasmas do passado. Conversas ao meu redor indicavam que muitos a viam com desconfiança. Sinto que a justiça poética é uma força poderosa em minha vida. As consequências da manipulação dela agora eram evidentes, e isso me deu um alívio silencioso. Através da arte, curar é mais do que apenas libertar sentimentos. É permitir que o passado não defina o futuro. Ao olhar para as flores na pintura que fiz para a última exposição, percebi que cada pétala representa uma nova chance, uma nova vida, uma nova vitória. Olhando para trás, vejo que a dor me trouxe até aqui. Mas uma frase me acompanha agora: a vida é feita de recomeços, e a verdadeira força vem de acreditar em você e em seu poder de criar as suas próprias oportunidades. Caminhando para frente, sei que continuarei me reinventando. Não estou apenas vivendo. Estou vivendo plenamente. E isso, para mim, é a verdadeira liberdade. A minha história, essa jornada de transformação, serve como um farol que brilha para outras mulheres. E eu espero que, ao contá-la, elas vejam que nunca é tarde demais para serem quem realmente são. Então aqui estou eu, pronta para o próximo capítulo da minha vida. E a cada dia, na certeza de que sou capaz, minha alma dança em liberdade. Não há como voltar atrás. Eu conquistei meu espaço e dali em diante, o horizonte é tudo o que eu desejo alcançar. Agora, mais do que nunca, minha vida é minha arte. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a si.